Olá, que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Mas olha, esquece a Baía de Guanabara que a gente conhece hoje, tá? Com aquela paisagem urbana, as águas nem sempre convidativas, não. A gente vai voltar 500 anos para um cenário que, sério, parece saído de um sonho, um verdadeiro paraíso perdido. E o contraste é brutal. De um lado, a gente tinha um ecossistema pulsante, super complexo, cheio de vida. Do outro, o resultado de 5 séculos de transformações bem intensas. A mudança é tão drástica que, sinceramente, custa acreditar que a gente está falando do mesmo lugar. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que era esse paraíso? E mais importante, como é que a gente sabe com tanta certeza de um mundo que simplesmente desapareceu? A resposta não está em nenhuma máquina do tempo, não. Ela está no trabalho incansável de um pesquisador que era um verdadeiro visionário. E é aqui que a gente começa a desenrolar essa história. Porque para entender a Baía de 1500, a gente precisa primeiro conhecer o homem que resgatou tudo isso do esquecimento. Elmo Amador, ele não foi só um cientista, um professor. Ele era, na verdade, uma espécie de detetive ambiental. O trabalho da vida dele foi nos deixar um mapa super detalhado desse paraíso perdido, misturando um rigor acadêmico absurdo com uma paixão que contagia pela proteção da natureza. O que faz o trabalho dele ser tão genial é justamente o método. Ele sacou que para enxergar a imagem completa, ele precisava conectar os pontos. Então ele juntou geologia para entender como as ilhas e as restingas se formaram, com botânica e zoologia para mapear a vida que existia ali e até antropologia para compreender como os povos originários viviam nesse ambiente. Foi essa união de saberes que permitiu criar o retrato mais fiel possível da Bahia antes da chegada dos europeus. Ok, então com esse mapa do Amador em mãos, bora explorar essa paisagem que já não existe. Se preparem, porque a gente vai conhecer um ecossistema de uma riqueza impressionante. O primeiro número já é de cair o queixo. Quase 260 quilômetros quadrados de manguezais. Só para se ter uma ideia, isso é uma área maior do que a de muitas cidades que a gente conhece. Eram esses manguezais que funcionavam como o grande filtro e, principalmente, o berçário da Bahia. Era dali que vinha a abundância de peixes, de caranguejos. E não era só água salgada, não. Cerca de 50 rios e córregos desaguavam ali como se fossem veias trazendo nutrientes e vida direto das florestas da Serra dos Órgãos. Ou seja, a Bahia não era um corpo d'água isolado, ela era o coração de um sistema hídrico imenso. A própria geografia do lugar era outra. A Bahia era toda salpicada por 27 ilhas e ilhotas. Muitas delas, como a gente vai ver, foram simplesmente engolidas pela expansão da cidade, desapareceram com os aterros. E cobrindo essa paisagem toda, uma Mata Atlântica no seu estado mais puro. Imagina só, árvores com a altura de um prédio de 10 andares. Era uma floresta densa, super exuberante, que era o lar de uma fauna riquíssima que ia de pacas e antas até onças. E este quadro aqui ilustra a dimensão da mudança de um jeito brilhante. Olha só, lugares super famosos do Rio de Janeiro eram completamente diferentes. O Pão de Açúcar era uma ilha, separada do continente. Onde hoje fica o Largo do Machado existia um brejo. Os Arcos da Lapa ficavam na beira de uma laguna. Isso mostra que a cidade foi, literalmente, construída em cima do ecossistema original. Mas essa paisagem não era desabitada, claro. Quem vivia nesse paraíso? Vamos agora conhecer os Tupinambás e o modo de vida deles que era em total sintonia com a natureza. Os Tupinambás formavam uma sociedade bem complexa e organizada. A população podia chegar a 120 mil pessoas, vivendo em grandes aldeias, com uma estrutura social em que os recursos como a caça e a pesca eram compartilhados por toda a comunidade. E o ponto crucial aqui era o manejo da terra. A agricultura de Coivara era um sistema rotativo muito inteligente. Eles usavam uma pequena área da floresta, enriqueciam o solo com as cinzas e depois de algumas colheitas simplesmente deixavam a natureza se encarregar da recuperação. Era um ciclo sustentável que não esgotava o solo. A relação deles com o ambiente era de pertencimento, sabe? Não de dominação. Eles caçavam, pescavam, coletavam ostras e caranguejos nos mangues, mas sempre de uma forma que garantia a continuidade dos recursos para as futuras gerações. Depois dessa imersão toda no passado, a gente chega à parte final. Afinal, por que resgatar essa memória é tão importante hoje? O trabalho do Amador nos mostra que a crise ambiental da Baía de Guanabara não é um problema de agora. Ela é o resultado de um processo histórico muito longo, que começou com o aterramento das lagunas, a destruição dos manguezais e a expulsão dos povos que sabiam como viver em equilíbrio com aquele lugar. E essa frase resume tudo.
Olhar para esse passado exuberante não é só um exercício de nostalgia. É um ato de resistência, porque nos lembra do que foi perdido. E é também um ato de esperança, porque nos mostra o potencial de recuperação e nos inspira a lutar por um futuro diferente. A história da Baía de Guanabara de 1500 não é apenas sobre o que foi perdido. Ela é como um espelho que reflete as nossas escolhas e nos desafia a pensar. O que esse passado nos ensina sobre o futuro que a gente quer construir? A memória desse paraíso é um lembrete do que a natureza é capaz de criar e talvez do que a gente pode se inspirar a proteger. Obrigado pela companhia.